O Jornal Taguacê está aqui no gabinete de Chico Vigilante e nós vamos bater um papo aqui sobre a questão da conjuntura nacional, a conjuntura local e falar da política. Nós vamos falar aqui com o presidente do PT do Distrito Federal, ex-ministro Ricardo Berzoino. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, como é que você está, Jeová? Tudo bem, e você? Tranquilo também. Ricardo, a política hoje é um imbróglio, né? Porque na realidade nós estamos passando por uma crise na política, em todas as questões. Os crimes do atual presidente que está aí desafiando as instituições. Como é que você faz essa análise? Olha, eu conheço bem o Bolsonaro. Eu fui deputado com ele por 16 anos. E eu acho que ele trabalha com uma lógica de criar tensão. Ele fabrica tensão para ocupar o espaço. Enquanto a gente foi discutindo se vai ter golpe, se não vai ter golpe, e discutindo, por exemplo, a questão do voto impresso, as pessoas podem esquecer que tem quase 600 mil mortos. As vacinas atrasaram muito, tem corrupção no Ministério da Saúde, os filhos deles são acusados de rachadinha, o meio ambiente está sendo dilapidado, a cultura está abandonada e nós temos milhões de desempregados e milhões de famintos. Portanto, Não te interrompendo, e ele foi agora também adicionado no STF. exatamente, ele está sendo investigado em mais de um inquérito no STF. Então, ele cria essa confusão para ocupar o espaço da mídia e muita gente cai na conversa dele. Como é que você vê a política com Lula em 2022? A Lula representa para o povo, hoje, a esperança de voltar a ter uma alimentação saudável, voltar a ter emprego, voltar a ter um país que tem orgulho da sua vida, da sua trajetória, e principalmente a esperança de ter condições de escapar da fome. São 14 milhões de desempregados, com mais 16 milhões de subempregados. 30 milhões de pessoas que gostariam de ter um emprego. Então, o Lula é isso. Lula representa isso porque, quando foi presidente, e também no governo Dilma, o Brasil tinha problemas, como sempre teve, mas tinha esperança e tinha mudança para melhor. Portanto, o Lula representa isso para o povo e eu acho que vai representar na eleição de 22 a alternativa para sepultar o fascismo e também o neoliberalismo. O que você falou aí, você deu uma de Gildo do Vigor. O Brasil está lascado. O Brasil está muito lascado e está lascado principalmente porque, lamentavelmente, em 2016 foi dado um golpe contra uma presidenta honesta e em 2018 elegeram o Bolsonaro com medo do PT. Por quê? Porque a Rede Globo pintou um quadro de que o PT era corrupto, uma organização criminosa. Ganhou muito dinheiro para fazer isso. E nada ficou provado. Ou seja, não havia provas porque não havia crimes. E o Brasil hoje está pagando um preço altíssimo por isso. Ricardo, hoje você está presidente do PT. Como que vocês estão fazendo as reuniões e o que está discutindo nesse momento no PT do Distrito Federal? Como é que como é que vocês estão discutindo isso? Primeiro é preciso lembrar que o governo libanês é um fracasso em todas as áreas, da saúde, da educação. No transporte temos hoje a maior tarifa do Brasil. Afinal, ele abraçou com o Bolsonaro, né? Exatamente. E da questão de saúde, o GDF, apesar de ter uma área relativamente pequena e uma população de 3 milhões de habitantes, um orçamento de 42 bilhões de reais, o GDF tem mais mortos por 100 mil habitantes do que o Piauí e o Maranhão. Então, nós temos hoje uma avaliação de que o governo libanês tem que ser sepultado, tem que ser afastado. Então, nós vamos ter que preparar o partido para enfrentar uma eleição difícil, porque eles têm muito dinheiro, eles têm muito apoio do empresariado local, mesmo fazendo uma política que deteriora as relações econômicas no DF. Então, o PT tem que se preparar para ter candidato próprio, para governador, para senador e, obviamente, para deputado distrital e federal, mas tem que dialogar com os partidos do campo popular para tentar construir alianças. Então, por exemplo, candidatura ao Senado tem que ser do PT? Se for do PT, ótimo.
Mas não podemos dialogar com outros partidos, candidatura no governo, a mesma coisa. Óbvio que sempre lembrando que tem que ser candidaturas viáveis, que tenham capacidade de unir a esquerda no DF. Você sabe que não é fácil unir a esquerda no DF, porque já se desuniu tantas vezes. Todas as vezes. Então vamos trabalhar com calma para trabalhar nas duas vertentes. Preparar candidaturas próprias para, se for o caso, ter candidatura própria e dialogar para tentar construir alianças, que não é fácil. Você acha que nós chegamos em 2023 com um partido unido? Depende da vontade de cada força política. Eu, pessoalmente, defendo que o partido é muito maior que as tendências. Ou seja, nós temos que superar divergências, não criar falsas divergências, para estabelecer uma unidade interna capaz de levar o PT à vitória. Ampliar a bancada na Câmara Legislativa, ampliar a bancada na Câmara Federal e eleger senador e governador. Bezuíno, o PT tem uma história muito maravilhosa aqui no Distrito Federal. Se uma grande união, o mesmo PT sozinho, nós temos uma condições de fazer 3 deputados distritais, 2 federais? Veja bem, a eleição depende muito do momento e do trabalho que você faz de preparação. Eu, pessoalmente, acho que é possível. Agora, evidentemente, para isso, é preciso mobilizar os milhares de militantes que o PT tem aqui no DF. O pessoal que luta pela terra, pela moradia, as mulheres. Nós temos que unir a todos. Temos que unir para lembrar o seguinte: se não tivermos sucesso na eleição, são mais 4 anos do enganês. Aquele que mentiu na campanha, mentiu na eleição continua mentindo no governo. Exato. Lula é uma pessoa extraordinária. A história dele fala por si só. Passou quase 2 anos preso e teve a dignidade de enfrentar as mentiras, as falsas acusações e sair pela porta da frente, de cabeça erguida. Agora ele é candidato. É muito importante, ajuda o filho do Lula, mas não faz milagre. O milagre que tem que fazer somos nós, convencendo as pessoas de que é importante eleger Lula, mas é importante também eleger deputados, senadores, para sustentar o governo Lula. E é importante ter governadores aliados. Então, aqui no DF, nós precisamos ter um governador do PT ou governador aliado capaz de dar sustentação ao governo Lula. É bom lembrar que o enganês é aliado do Bolsonaro. É aliado por quê? Porque ele quer, na verdade, se beneficiar de uma votação que o Bolsonaro ainda tem. Mas nós sabemos que a maioria das pessoas já está decepcionada. Portanto, temos condição de vencer a eleição. Depende do nosso esforço, do nosso planejamento, da nossa sabedoria. Eu não vou te fazer mais pergunta, presidente. Eu queria deixar 2 minutos para você fazer uma análise aí. Como que anda a nossa educação? Eu estou colocando isso nacional. A nossa saúde, a questão das políticas públicas nesse momento. Olha, você sabe que a pandemia, ela revelou a enorme desigualdade. Crianças que não puderam assistir aula porque não têm conexão com a internet. E o governo do Distrito Federal não fez nada para resolver isso. Na questão da saúde, quem tem acesso a um plano de saúde tem mais chance de sobreviver ao Covid do que quem não tem. E isso daí revela uma grande injustiça. Nós precisamos ter saúde para todos, gratuita, fortalecida. Na questão do transporte, você sabe que no DF muita gente não consegue ter um lazer no fim de semana porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Precisamos construir uma política de tarifa zero no DF. E, principalmente, na questão do emprego. Nós não temos hoje, no GDF, uma política de emprego para garantir que as pessoas possam trabalhar. As pessoas não querem receber benefícios sem trabalhar. As pessoas querem trabalhar. Algumas pessoas recebem por quê? Porque não tem condição de acessar emprego, não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Com oportunidade, as pessoas querem viver do seu trabalho. E o governo do Distrito Federal tem todas as condições, com esse orçamento de mais de 40 bilhões, de fazer uma política de emprego para garantir que a economia privada e estatal consigam absorver as pessoas que estão sedentas de vontade de trabalhar. Presidente, o Jornal Taguacei agradece muito a sua atenção, a sua entrevista, e nós estamos aí nessa luta. E te deixar à vontade e te oferecer. A hora que você quiser falar no Jornal Taguacei, está à disposição. Jeová, eu que agradeço, estou à sua disposição também.
aqui do gabinete do Chico Vigilante e também na nossa atividade partidária. Sempre na luta para que a gente possa ter um país justo, um país onde as pessoas possam sobreviver e possam ter a esperança de um futuro melhor. Obrigado.